premiadas. Sextou, hoje sexta, julho, estamos continuando o tema mentir. O interessante é que existem grupos que não gostariam de serem inseridos como mentirosos, ou como aquela pessoa que mente. Então tem gente que acha que não mente. E aquele que acha que não mente é um mentiroso. É comum você ouvir alguém falar, eu não minto. E como Freud diz, toda afirmativa é mentirosa. Então, principalmente os religiosos, que têm dito que não mentem. Mas se você for para a história bíblica, a mentira começa lá no Jardim do Éden, na questão de Eva, a relação de Eva com Deus. E você vai para os personagens bíblicos. Vê Abraão, um mentiroso, né? Quando ele vai em relação ao rei, e diz que a mulher dele é irmã dele, depois é minha irmã, é uma confusão danada. Vê Davi mentindo constantemente. E entre uma que Davi fez, foi quando foi pego pelos adversários. Davi se fingiu de louco, ficou maluco, babando e se fingindo que tem alucinação e para sair daquela situação. Então, mentira e outras mentiras que ocorrem. Então, as mentiras, elas ocorrem de várias formas, desde a mentira social, a mentira hilárica, quando você vai para um show, ouvir um bocado de mentira, as imitações, e se gargalham. Então as pessoas gostam de mentira. A mentira tem um terreno fértil, e essa mentira começa desde pequeno. Não é só questão de caráter, está ligado ao ser humano. E os animais também, porque os animais mentem. Mas os animais mentem para sobrevivência, para não serem mortos, para pegar uma presa. Então, os animais agem dessa forma. Mas o humano não. O humano ele age por várias razões e mentem conscientemente. Não existe a mentira inconsciente. Então, você repassa a mentira porque não sabia que aquilo era mentira, porque às vezes as pessoas não vão na fonte descobrir se aquilo é verdade ou mentira, porque as pessoas gostariam que aquilo fosse verdade e repassa adiante. É bom para ela, traz lucro para ela, traz ganho para ela, dá credibilidade a ela, ser o primeiro que revelou, ser o primeiro que disse. Então, leva vantagem, né? De certa forma. Então, ninguém está inocente em relação à mentira. E aos 3 anos de idade, a criança aprende a dizer mentiras. São várias maneiras que ocorrem para que essa criança comece a dizer mentira. Nesse período, ele já tem uma ligação, uma interação com os companheiros de escola, de creche, de casa, irmãos e com os adultos, com os pais, com a tia, com o tio. E aí ele começa a observar, né? Ele começa a ver, começa a perceber, e aí ele lança recursos da mentira, o intuito de tirar vantagem. Já aos 3 anos de idade, essa criança já tem essa noção, né? E já parte para tirar vantagem nas coisas, né? Uma criança de 3 anos, ela já tem algum padrão cultural, padrão social. Social é no meio que ela vive, cultural são as informações que chegam, como se comportam, né? Então ela percebe aquilo, então ela começa a fazer algumas escolhas, e aí aparecem as chamadas mentiras, as mentiras inocentes, né? Existem mentiras inocentes. Então, aquelas que as pessoas dizem por educação ou por razões sociais. Exemplo, a criança, ela vai tirar uma foto. E aí a mãe leva ela para tirar foto e faz uma brincadeira como teste. Coloca uma bolinha de palhaço, uma bolinha no rosto. O nariz de palhaço, né? O famoso nariz de palhaço. Criança
se está tudo bem. A criança está tudo bem. E tira a foto. Depois que a foto é tirada, aí a criança vai dizer à mãe que, olha, aquele rapaz ali, aquele cara ali, estava com uma bolinha vermelha no rosto. Mas na hora ele não diz. Por quê? Porque aí começa a mentira para não desagradar o outro. Então, isso ocorre sempre. E a gente mesmo, né? Nós brasileiros, porque a mentira ela vai depender muito da cultura, né? As mentiras bobas. Como é que acontece, né? Como é que ocorrem essas mentiras bobas? Né? O que é? O que é mentira bobas? Então, um exemplo. No Brasil, isso acontece com quase todo mundo. No Brasil, ocorre o seguinte. As pessoas chegam atrasadas. Marca de 9 e chega de 10 horas, 11 horas. Em lugares... na Europa, por exemplo, as pessoas marcam de 9 e chegam de 9. Certa vez eu estava em São Paulo e marquei com português. Um horário de 11 horas. Ocorre que nesse dia estava ruim, o trem, o metrô atrasou lá, choveu, São Paulo quando chove é um caos. Eu cheguei meia hora depois. O português disse, olha, velho, aqui, as brasileiros assim, brasileiro marca uma hora e chega outra. Eu disse, mas o trem atrasou, o metrô atrasou. Ele disse, mas a desculpa de vocês, sai antes. Então, é comum o brasileiro dizer que houve algum problema. E já é normal, já faz parte da nossa cultura. Quem foi que nunca fez isso? Quem nunca disse isso? Quem nunca chegou atrasado inventando uma desculpa esfarrapada? As pessoas fazem isso o tempo inteiro. O tempo inteiro as pessoas fazem e continuam fazendo. Então são mentiras sociais que as pessoas inventam, né? Que as pessoas tramam, que as pessoas dizem e continuam fazendo, né? Sem contar com aquela mentira, né? Das adulterações, né? Adulteram as coisas, né? Como eu falei ontem no programa de ontem, a mulher coloca um salto alto para impressionar. As mentiras que vão impressionando as pessoas. A mulher que coloca um sutiã mais chamativo para mostrar volume e acha que aquilo vai dar certo, e às vezes até dá, né? Mas aquilo não deixa de ser uma mentira. E por aí vai. Então, nesse dia de hoje, eu gostaria de ir para esse tema que fala da criança, das relações com a criança, e eu tenho uma pesquisa aqui, eu estou buscando aqui, procurando aqui, uma pesquisa que foi feita na Europa, mais especificamente no Canadá, com as crianças. E essas crianças foram 1.000 e poucas crianças. Deixa eu pesquisar aqui. Foram 1.000 e poucas crianças que foram colocadas para estudo, para análise, né? Na pesquisa. Uhum. Né? Pesquisa foram 1.000 e poucas crianças. Então, qual era o grande barato aí dessa pesquisa? Na escola, por 1.100 crianças, 80% das crianças mentiam em casa e na escola. 80% das crianças mentiam em casa e na escola. E um grupo menor, de 8% a 7%, mentiam mais em casa e menos na escola. Ou seja, esse grupo estava evitando mentir na escola. Aí, se a gente aquelas mentiras inocentes, aquelas mentiras chegam atrasadas, aquelas mentiras outra, a criança não vai nessa praia muito, né? Da questão mais social. É questão de comportamento mesmo. Então, e outra coisa que foi descoberta na pesquisa, as crianças briguentas mentem mais, as crianças violentas mentem mais. Mentem para encobrir o feito, né? Então a criança, a mentira dela é mais individualista, não é mais coletiva. Então, a criança deu um murro no outro
por nada, aí às vezes mente. Não, eu dei um murro nela porque falou do senhor, papai, falou da senhora, mamãe. Inventa. Mas estava com raiva da pessoa e fez. Então, as crianças mais violentas, a tendência é mentir mais. Aquela mais acanhada, mente menos. Porque na medida que você interage, né? Na medida que você aumenta o círculo, você quer ganhar o quê? Poder. Ninguém quer ficar no canto, né? Por conta própria, por escolha própria, ficar à margem. As pessoas querem ficar em movimento. Então, isso ocorre que aí você mente como manobra para chegar ao topo social. E isso ocorre já na infância. Então, existe assim um planejamento para mentir. Então, as mentiras ditas para não magoar, né? As mentiras ditas para não magoar. Chamamos de mentira e cortesia. Mas fulano, como é educado. É um gentleman, é educado. Então, ou seja, fulano, como é mentiroso. Ele quer agradar a todo mundo e fica com aquela melosidade em relação às pessoas. Então, também tem a mentira de alto risco, quando a própria honra está em risco. Aquela história do ministro, né? O ministro da educação, né? Então, a própria imagem dele estava em risco, né? E depois de tudo isso que aconteceu, eu acredito que a situação dele complicou mais, muito complicada. É verdade. Né? A imagem, a figura da pessoa, né? Fica muito complicada. Conseguir emprego, né? Conseguir emprego, porque foi um escândalo internacional, mas ele fez aquilo para se envaidecer, para se engrandecer. Ele colocou salto falso. Então, muitas pessoas fazem isso. E esse ministro não é o primeiro. No governo tem outras pessoas também com currículo maquiado, né? Cheio de maquiagem. Então, nessas mentiras se empregam uma certa carga emocional. Uma mentira de alto risco, as pessoas planejam, meditam e vai buscar informação, e tem gente que vai buscar diploma falso, e aí é complicado, e vai fazer uma certa combinação. É complicado. Então, é mais engenhosa, é uma mentira mais pensada na parte cognitiva, é uma mentira elaborada. Então, chamamos isso de mentira de alto risco. É uma mentira planejada, arquitetada. E tem a mentira de baixo risco. Só aquela forma de conduta. E a gente foi sem querer, eu menti sem querer, foi escorregando. A mentira corriqueira, a mentira do dia a dia, que não se pensa para fazer, que não se planeja para fazer. Então, essa mentira de baixo risco, o empenho cognitivo é limitado, pois envolve processos culturais e sociais, padrões de vida, né? É o dia a dia da gente, né? É o dia a dia. Chegou da igreja, fulano, por que chegasse atrasado? Não, porque o meu menino estava doente. Mentira. É aquelas besteiras que você inventa que acha que não vai prejudicar ninguém. Acha que não vai prejudicar ninguém. Chegou atrasado no trabalho, disse, porque o ônibus quebrou. Sempre tem uma história. É muito comum você ligar para uma pessoa e dizer, fulano, estou atrasado, tu estás aonde? Eu estou pertinho. E a pessoa está do outro lado da cidade. Eu estou aqui no sinal engarrafado, tá aqui o sinal quebrou, sei lá, inventa a história. Eu lembro que eu estava na igreja e o artista estava atrasado. Eu não vou dizer o nome dele, porque ele é conhecido. Eu liguei para o artista e disse, velho, cadê tu? Estou aqui na entrada da cidade, estou chegando aí. E ligava de novo, ele, estou chegando. Na quinta vez ele desligou o telefone, ele não apareceu no lugar, porque ele não estava, ele estava em outra cidade. Mas ele me ganhou assim no tempo, né? Foi levando para a barriga até onde ele pode. Então, existe várias formas de enganar o outro e a forma de que a pessoa tem essa conduta. E às vezes acha que isso é normal, não vai matar ninguém, não vai atrapalhar ninguém. Então, isso chama mentira de baixo risco. Então, esse empenho cognitivo é limitado, pois envolve processos padronizados e habituais de pensamento, aquilo que ele está pensando no dia a dia. Então, vai depender do padrão cultural. O próprio mentiroso não dá muita importância.
Não é que chegou atrasado, né? Chegou atrasado no lugar e deu desculpa para a rapada, isso aí é besteira, isso todo mundo faz. Todo mundo faz. Então, e aqui no Brasil a coisa é mais complicada, porque as pessoas mentem por mentir mesmo. E já acham que isso, se não chegar atrasado no trabalho, na escola, na igreja, isso aí, já chega mentindo na igreja, né? Já chega mentindo no culto e onde quer que seja. E acho que está tudo bem, tudo legal. Então, essa mentira de alto risco, ela é preparada, ela é premeditada. E o risco é grande, o jogo é alto. Já pensou? Manipular dados. Vai para a televisão dizendo que o índice de mortalidade foi X. Foi baixo, foi alto, de acordo com a sua vontade. Você sabe que aquilo é mentira, mas vai levar como uma verdade ao outro. O índice de violência no Brasil diminuiu, o índice de morte de trânsito, então o governo mesmo faz isso. Os governos fazem isso. É verdade. Manipulam para não ser desgaste com o governo dele, então coloca tinta e vai para frente. Então, para você fazer uma engenharia dessa, de mentiras, você tem que planejar para que não seja descoberto com as calças nas mãos. Então, e às vezes são, mas... Acaba sendo, né? Acaba sendo. Principalmente essas mentiras políticas, né, doutor Inácio? A federal está por aí solta, né? Investigando tudo. Então, geralmente, as pessoas não vão investigar. Não vão investigar, não vão buscar o que acontece. O mentiroso, só o mentiroso conhece a verdade. Ele sabe que aquilo ali, aqueles dados são falsos, mas ele coloca para frente como se fosse uma verdade. Publicamente ele não diz aquela mentira, mas sabe que é mentira. Então, e a mentira da mentira? A mentira da mentira. A mentira da mentira é uma mentira que você vai contando e vai aumentando ela. Como assim? A espionagem. O cara que é espião, que vai elaborar algumas coisas. Você tem visto isso nos filmes. Você fala, que mentira cabeluda nos filmes. Mas é mentira em cima de mentira. Sim, mentira em cima de mentira. Então, ele vai subindo, né? Então, o cara disse lá que era doutor, depois pós-doutor. Então, ele vai crescendo, né? E ele vai arrumando ali, colocando mais enredo para chegar ao finalmente. Então, as mentiras, elas estão na nossa vida cotidiana, por mais que a gente não queira, ela está. Então, por que mentir? Quando não tem a mentira, cria fantasia. Criar fantasia é um recurso. Então, às vezes, a rotina era tão nublada que você coloca um verde, um azul, né, para apimentar. Você acrescenta, você adultera. Adulterar um lugar não é mentira? Adulterar? Você quer vender um carro, aí você pega, o carro está todo lascado, você dá uma lavada no carro, melhora o aspecto do carro, você tenta adulterar alguma coisa para vender aquele carro dizendo que aquele carro é novo, que aquele carro está bom. Adulterar, inclusive, o velocímetro do carro. Quantos quilômetros rodou já, você vai lá e adultera. As pessoas fazem. As pessoas fazem. Então, as pessoas buscam recurso para essa mentira. As pessoas se acostumam, né? Costumam mentir com frequência, bem mais que as outras. Tem gente que isso já é uma rotina, né? Mente por mentir, né? Mente com a própria imagem. Olha para si e vê que, olha, eu vou botar um negócio aqui, um negócio ali, e você vai tentando impressionar a si mesmo. As impressões que você causa de você. E você quer subir na vida social. E você precisa fazer essas maquiagens. Os motivos que nós mentimos, né? As pessoas mentem para obter o quê? Vantagens, benefícios. Mentem para proteger o outro. Você viu fulana? Não, vi não.
Você viu? Não, não tá aqui não, não tá aqui não. E a pessoa está escondida atrás de casa. Então, pura cobrança financeira, alguém que quer prender, alguém que quer matar, alguém que quer denegrir. Você esconde, né? Você esconde. Você esconde. Então, isso acontece, né? Isso acontece nas melhores famílias. Mentir para causar prejuízo ao outro. Eu vou lascar fulano. Eu vou arrombar o fulano. Eu vou quebrar fulano. E faz tudo usando mentiras e fake news para que o outro quebre, para que o outro se atole. Isso é comum, isso acontece desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo. Então, o que nós estamos aqui tentando mostrar é esses pontos da mentira, a flexibilidade ou significado de mentiras. Então, tem mentira que vem com desdém. O cara não é direto. Aquela mentira o cara vem arrodeando, né? Ou ela, né? Arrodeando, né? Buscando ser iniciativo, com desdém e até deixar lá o veneno, né? E ele fala assim, fulano é tão venenoso, vem com o seu veneno para cá. Não diz, mas insinua, né? E tem a mentira que tem medo de dizer. Foge totalmente dos padrões. Tem medo de dizer a mentira. Mas deixa alguma coisa para dizer que aquilo é mentira. Ele não diz que é mentira, também não diz que é verdade. Mas deixa lá o rastro da mentira. E tem gente que é ambíguo, né? Insinua, faz algumas insinuações que aquilo é mentira. Isso é comum acontecer. Gente que esquiva-se de dizer, diz usando traços, faz pausa da pista, mas se vai e não vai, né? Faz que vai e não vai, né? Então, se esquiva-se. Não foi eu que disse. Olha, não foi eu que disse. Eu não disse isso. Eu não disse isso. Eu não disse isso. Tem até uma história aí, que vocês viram um vídeo aí do governo, onde foi dito e não foi dito. Foi dito e não foi dito. Não, eu falei da minha segurança pessoal. Eu não falei da outra coisa. Então, são mentiras e sempre mentiras. Então, as pessoas vão conduzindo para não se comprometer, se esquivando. Ou seja, aquela mentira foi uma mentira planejada. Eu não falei da instituição, eu falei da minha segurança pessoal. Veja que confusão. Eu não falei na instituição, eu falei da minha segurança pessoal. E aí vão atrás e aí se descobre que é mentira. Então, você já ouviu essa frase? Ninguém me engana. Ninguém me engana. É uma mentira muito grande, porque todos nós somos enganados, porque todos nós temos muita fome e muita sede, né? Então, desmascarar o mentiroso é difícil. Muito difícil. Porque existem várias técnicas para descobrir o mentiroso. A expressão facial, detector de mentira, as expressões microfaciais, várias coisas, mas até agora nenhuma dessas técnicas conseguiram detectar o mentiroso em 100%. Então, pergunta-se por que razão os seres humanos possuem uma capacidade tão franca para desmascarar a mentira alheia? Por que os seres humanos não possuem uma capacidade tão franca para desmascarar a mentira alheia? Porque não existe nariz de Pinóquio. Não existe nariz de Pinóquio que cresce quando se diz uma mentira. Isso não existe. Então, a investigação é falha. Os padrões e a forma de se comunicar faz parte da cultura. De cada 10 mentiras, 3 mentiras poderiam ser detectadas. Então, todas as técnicas usadas, elas são falíveis para descobrir o mentiroso. Porque o mentiroso, quando é que ele faz a mentira? São as técnicas usadas, é o costume que ele tem, é a comunicação, é a fala. Fulano chegou daquele mesmo jeito que ele chega, alegre, conversando, aí conta lá uma mentira.
Não mudou nada. O padrão, você tem uma relação tão íntima com ele, você conhece ele e vê. A não ser em casos que a pessoa chega muito nervosa e você começa a observar mais. Por que isso acontece? Porque geralmente a gente não presta atenção ao outro. Rapaz, eu não sabia que fulano era capaz de fazer isso. Fulano era tão bonzinho. Rapaz, olha, eu estava dormindo com o inimigo. Meu marido era isso tudo, eu não sabia dele. Minha mulher era tudo isso, eu não sabia. Não acontece isso? Eu convivi com a pessoa o tempo inteiro lá na igreja, rapaz. Era um santo. Porque nunca observou. Porque nunca percebeu. Então a gente está pouco se lixando para o outro. Essa é a verdade. E aí, quando o outro chega com doce, a gente quer esse doce. O bombom, a gente quer o bombom. Então, quando o outro chega oferecendo uma coisa a gente arregala os olhos, né? E começa a receber aquilo. E não quer saber nem a origem. De onde vem esse doce, como é esse doce, se doce é bom, se é falso, se é isso, é aquilo. A gente quer experimentar. E a gente aí começa a experimentar a mentira. Então, a mentira do poder está permeando por aí, a mentira do poder. A mentira da nobreza. Você vê aí nos castelos, nos reis, nas rainhas, né? As brigas, confusões, as mentiras permeando. Então, a mentira, desde Platão e Maquiavel, que a mentira, muita gente tem lido aí O Príncipe de Maquiavel, tem lido A Arte da Guerra. Então, são técnicas para persuadir o outro. E essas técnicas para persuadir o outro, elas são recheadas de mentira, de engodo, de engano, de persuasão, para controlar o outro. Né? A ideia toda é você ser o escravo. A ideia é escravizar o outro. Antigamente se escravizavam pelo chicote, hoje se escravizam pela mente e pelo saber. Só nos casos menores que ocorrem durante as relações marido-mulher, namorado-namorada e alguns empresariais de baixo escalão. Mas alto escalão não. Existe toda uma parafernália para conseguir aquilo. Vários equipamentos, vários assessoramentos, vários estudos para dobrar o outro. Então, as mentiras da televisão. A televisão é cheia de mentiras para fazer você comprar. Né? A propaganda para contar, a forma que diz, o tom de voz. Chora, não chora. Estou emocionado, hoje chora. Para induzir você, para fazer você chorar também. As mentiras eleitorais. Olha, para ganhar a eleição tem que dizer isso. Se você dizer aquilo, você não vai. Eu conheci muita gente nesse meu mundo aí. Eu já fui para palácios, vários palácios. Fui para vários locais e eu acho interessante o seguinte: fulano era um cara chato para danado. Aí fulano foi ser candidato a prefeito, a governador e mudou. Bem, nós tivemos um probleminha de conexão com o Dr. Inácio, né? Numa fala muito interessante dele, que ele ia continuar dizendo, mas voltou a comunicação. Pode continuar, doutor. Aí começa a pegar a pessoa, as crianças buchudas, cheias de verme no braço, não é? Começa a apertar a mão de todo mundo e depois lava as mãos porque tem nojo, começa a entrar nas bodegas, tomar cafezinho, tomar leite, comer sanduíche, comer qualquer coisa que se dá na rua, comer buchada, não gostando, mas tem que ser popular. Começa a dar atenção aos outros, ouvir as pessoas, quando não ouvir ninguém, muda de comportamento, aquilo é uma farsa, mentira. Prometa ao outro aquilo que não pode. Por quê? Porque isso é desde o começo do mundo. Para chegar ao poder. Para chegar ao poder, na parte democrática, na democracia, onde o povo escolhe o seu líder, o seu governo, é necessário que o povo confie em você, acredite nas suas mentiras. Você me pergunta, existe aí político que diz 100% verdade? Vai ter que nascer, porque não tem humano que diga a verdade 100%, nem eu, nem você. Nem eu, nem você, nem seu pastor, nem Abraão, só Jesus. Mas nenhum diz a verdade. De certa forma, eles mentem. Depois da queda do homem, antes eu não sei porque a história não conta, mas depois da queda do homem, a mentira, ela está aí. E a ciência mente sim.
Vários artigos científicos são mentirosos para enganar, para iludir e para se beneficiar. Pesquisas feitas com Faucier, pesquisa com o universo pequeno, dizendo 100% de 10%, não quer dizer nada, mas foi aí, não sei o quê. Por isso que essa briga aí da cloroquina, da não sei o quê, é uma briga tamanha. A briga não é para beneficiar o povo, é para ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. É no intuito de enganar os bestas. E como tem besta aí comprando remédio de piolho, cloroquina, não sei o quê, tem muita besta aí. É besta mesmo, enganado pelos outros. Porque remédio que não foram cientificamente provado que cura. Mas as pessoas são induzidas, né? E vão... Pode ser até que as pessoas me critiquem por aí. Não estou falando de forma ideológica, nem política, não. Estou falando de prova, até o meu campo de visão alcança. Então as pessoas, mesmo sabendo que corre o risco, vai tomar aquela porcaria, sem nenhuma orientação médica. E o médico passa errado, gente. O médico dá diagnóstico errado. Às vezes ele dá sabendo que está errado, e às vezes ele dá porque ele não tem ainda um certo conhecimento, e aí fala essas coisas. Então, gente, eu queria hoje parar por aqui, nessa questão da mentira, e a mentira acaba hoje, né? A nossa mentira acaba hoje, a gente passa na segunda-feira para o assunto da semana. Então, estou aberto aí, daquilo que eu souber responder, para que você possa interagir conosco. Ok, lembrando aos nossos ouvintes do rádio, lembrando aos nossos internautas que pode interagir lá conosco já pelo 987204989, 987204989. Vocês que estão pelo Facebook Acorda Bênção, informando que a partir, provavelmente de segunda-feira, estaremos pelo Facebook direto da Rede Cristã. Estaremos direto pelo Facebook da Rede Cristã, ok? E também o sorteio, estaremos dizendo o resultado segunda-feira, né? O sorteio dos que participaram aqui, mandando o print de seus compartilhamentos. Então podem fazer perguntas já. Doutor Inácio, chegaram aqui duas expressões para o senhor comentar aí. A primeira, mente que eu não vou dizer a palavra que a pessoa digitou, né? Mente que o não sente. O senhor já deve saber que é uma linguagem muito popular. Não me faça dizer a palavra não, doutor, pelo amor de Deus. Estamos na Rede Cristã. Eu quero que o senhor faça um comentário, um preâmbulo, e eu em seguida. Dê sua opinião primeiro. É complicado, né? É o mentiroso compulsivo, é aquele que na linguagem religiosa a mente já ficou cauterizada. O cara nem sente que está mentindo, mas está mentindo. A mentira, a grande questão é que a gente não admite a mentira. Quando a gente admitir que aquilo é mentira, que aquilo foi fabricação da nossa mente, foi nós que criamos, que aquilo não é real, que aquilo é fantasia, já é um grande negócio. Então, a cura para a mentira é a descoberta. É a descoberta que aquilo é mentira. Mas quando eu acho que aquilo é verdade, quando eu me acostumo a dizer, as coisas, e aí eu vou levando no embalo. Eu acho que é normal. É normal. Então você é criado num ambiente de mentira e você acha que aquilo ali tem importância. A história que eu falei agora é da hora. Não, tem gente que só chega atrasada e diz, o carro quebrou, tem gente que mata a mãe, mata o pai, todo dia mata uma pessoa. Para ela é normal, gente. Porque ela foi criada daquele jeito. Já está dentro dela. Então, isso é normal para ela. Agora, tem história que me contaram aqui de outros países, de gente que morou em outros países, como a Inglaterra. Uma paciente me contou que morou na Inglaterra, em Londres. Ela disse que o marido dela fazia doutorado e o marido dela prometeu, através de uma carta, um telegrama, que iria para uma festa. E na hora ele não foi. Ele não foi e disse que estava em outro lugar. As pessoas da festa foram averiguar que ele não estava naquele lugar. E, como foi no que eu falei, isso aqui não é Brasil. Aqui, quando a gente diz que vai, a gente vai. Uhum. Aqui, realmente, Brasil, se o cara não veio, justificou. E a gente é carnaval. Uhum.
Realmente o lado cultural pesa muito. Agora, doutor Ednásio, essa questão do lado cultural e é uma coisa que obviamente distingue as pessoas, mas não é tudo ser humano, não é tudo alma vivente, não é tudo carne e osso. Não, porque essas pulsões, elas não estão inseridas na alma da pessoa, né? As pessoas vão aprendendo com a vida, né? Então, cada país tem uma cultura diferente. Não quer dizer que isso é certo, não. Isso é errado. A mentira aqui, a mentira lá. Só que lá, eles têm mais respeito ao outro. Respeita o outro. Aqui a gente vive estabanadamente, né? O brasileiro é meio estabanado. Eu vi hoje um vídeo, né, para mim, interessante, de um prefeito de uma cidade. Agora, o prefeito foi internado com surto e aí a psiquiatria disse que estava bom. Ele foi dar uma entrevista na TV agora. E na entrevista ele surtou completamente. Ele surtou, ele pulou, aí a pessoa ria da entrevista para nada. Ria. Então é a cultura nossa, gente. Qualquer trocado, você sai na rua e sai sem carteira de motorista. Arruma quem é corrupto, dá o dinheiro e vai embora. Né? Isso não acontece em outros países, mas aqui no Brasil acontece. Então, as pessoas mentem, corrompem e acham normal. Eu acho, por exemplo, pastor Amaro jamais deixaria de ser amigo de alguém porque alguém farrapa os encontros. Não deixaria de ser amigo. Mas em outros países deixaria. Deixa, é verdade. A outra coisa que pediram para o senhor comentar aqui foi sobre a verdade dói. Por isso que as pessoas preferem ocultar a verdade. Ocultar a verdade é mentir, necessariamente? É o meu acréscimo. É mentira, sim. É mentira, sim. Ocultar a verdade é mentira. Porque é aquela questão, não vou dizer para não magoar fulano. Então, na realidade, todos nós não somos sinceros, somos mentirosos. Quando nós não falamos o outro a verdade. Então, a gente pode falar ao outro a verdade, arrudeando, jeitando para chegar à verdade, né? Para não doer muito. É colocar o bisturi com anestésico. Não ser anestésico, não ir direto na ferida para não deixar trauma. Os dois deixam trauma, mas um deixa menos trauma. Então, anestesiar a pessoa antes. Porque isso é exemplo. Rapaz, aquele programa do pastor Amaro é fabuloso. A pessoa, às vezes, está aumentando. Não é aquilo que ela pensa. Ela diz para lhe agradar, para lhe bajular. Às vezes, a pessoa pensa aquilo mesmo. Aquilo preenche ela, ricamente aquilo. Mas o outro acha que não é e fica tentando historiar. Eu mesmo, existe alguns programas que eu não escuto, porque é tão ruim que não dá para ouvir. Eu já disse à pessoa, olha, teu programa é ruim, não dá para ouvir. E não muda, né? É ruim. Mas tem gente que não tem nada e vai ouvir. E aí tenta convencer essa pessoa que o programa é o máximo. O programa não é o máximo. O programa não é ruim. Ok. As linhas estão liberadas, o WhatsApp, inclusive você pode participar mandando um áudio para o 987204989 ou então você pode mandar uma mensagem de texto. Tem várias maneiras de você participar. Tem os famosos e antigos SMS, aquelas mensagens de celular comum, para quem não usa o WhatsApp, para quem não tem Facebook, né? E você pode mandar um áudio. Olha, chegou um áudio aqui, isso deve ser daquelas perguntas que o senhor gosta, porque é aquela pessoa inteligente que mandou a pergunta, doutor Ednásio. Vamos ouvi-la, né? Assim que o Zap voltar à tela aqui, que o Zap saiu da tela, mas deixa eu tentar fazer o senhor ouvir essa pergunta aqui no outro formato, tá? Graças a Deus a Rede Cristã tem evoluído muito. Deixa eu mandar aqui para o senhor a pergunta. Pronto, chegou aqui na tela o áudio do WhatsApp. Vamos à pergunta, doutor Ednásio. Boa tarde, pastor Amaro, doutor Ednásio. Minha pergunta, a mentira então é um hábito estrutural da sociedade? E aí? Gostei, as perguntas são realmente... Ela andou sumida, mas apareceu com força. É um hábito cultural e um hábito de caráter também, né?
é cultural de caráter. A mentira chega a ser compulsiva, aí passa a ser doença, né? Tem gente que é doente, mente tanto que adoece. Né? Porque ele entra no mundo, ele muda do mundo imaginário, vira como se fosse um psicótico. A loucura da mentira, né? A loucura da mentira. Então ele passa a ser psicótico, ele se imagina vivendo. Então ele não é dentista e acha que é dentista. Veste toda a roupa do dentista, só não pratica, mas na cabeça dele ele pratica também. Então a mentira pode ser um ato cultural, como é o caso hoje. Se o pai diz, olha, não estou em casa, e o filho escuta, então o filho diz, não estou em casa. Eu acho que é normal isso, né? Se esconder estando em casa. E tem gente que se nega, né? Estou falando com fulano, não, é ele mesmo. São mentiras sociais, né? Que as pessoas encontram para... Então, isso aí é cultural, mas não deixa de ser mentira. Agora, a compulsiva, aí já passa a ser o caminho do transtorno, né? É isso que eu estou falando aqui. Eu quero aproveitar o momento para convocar, como está em pandemia e não está liberado ainda os encontros, por enquanto, fica mantido aquele encontro que eu falei, aquele encontro onde vamos buscar caminhos para buscar o sucesso pós-pandemia. Não será mais em julho, porque julho é esse mês, e ainda a pandemia não foi liberada. Então vamos lá para setembro, outubro, fica suspenso. Mas eu queria fazer um encontro virtual. Eu queria fazer uma campanha agora, fazer já, a partir de hoje, eu quero abrir inscrição, um encontro virtual. Serei eu, mais outros palestrantes. E a gente queria falar com você sobre comportamento. Falar com você sobre mudança de comportamento e como conquistar o espaço. Mudança de comportamento e como conquistar o espaço. Se eu vou no mesmo ônibus, Temos um probleminha na comunicação, a imagem aqui congelou, a internet... Agora, mas ele voltou. Será online. Isso. Pode repetir essa fala, doutor Inácio. Um encontro online, né? Online. Isso. Vai ser uma taxa de inscrição pequena, não vai ser grande, porque eu tenho que pagar as pessoas que vão participar comigo. Então, a ideia é fazer assim, com 50 pessoas só, 50 pessoas. Então, essas 50 pessoas vai ficar 2 horas conversando aqui, orientando você, para que você possa buscar caminhos. É uma coisa interessante. 50 pessoas. Então, se você quer participar desse encontro, comece a mandar para o pastor Amaro aí, ou para a Caminho do Cérebro, dizendo, eu quero participar. Não é de graça. É simbólico a taxa, mas tem que pagar a taxa. E nós queremos fazer ainda esse mês de julho. No final de julho, eu quero fazer esse encontro. Final de julho agora, quero fazer esse encontro. Só 40 pessoas. Não quero mais de 40 pessoas. 40 a 50, no máximo de 50 pessoas. É de 40 a 50 pessoas, no máximo. Você vai ter que estar no seu celular, estar online, no programa que ele vai colocar. Todos nós vamos falar. Nós vamos nos apresentar, mostrar o tema, o caminho a andar, e as perguntas no caso, serão... As pessoas ligam, deixam seus telefones e você vai mandar o link para essas pessoas, né? No ato da inscrição. Tem que estar online, né? Ok. Não dá, eu perdi o online, eu não estava... Então a gente vai fazer uma chamada antes, com cada um para saber se está tudo ok. Vai ser uma coisa interessante. Eu acho interessante. Os encontros online hoje estão bombando e a gente vai começar a fazer o nosso agora. Será eu e mais 2 participantes comigo que vai orientar você. Porque tem muita gente que não busca emprego, que não arruma emprego, porque não é estimulado, não é que o estímulo é você, porque não enxerga. Às vezes está ali a oportunidade, tu não enxerga. Então, nós vamos tirar essa trave dos seus olhos. A ideia é tirar essas traves dos seus olhos, para que você conquiste. Quer dizer, eu nunca trabalhei tanto como trabalhei na pandemia, agora. Muito, trabalhando bastante. Não tenho tempo para nada. Agora mesmo eu vou sair. Eu estava dizendo que estava precisando de uma octena ou uma cinquitena. Quarentena para mim foi curta demais. Eu tenho um paciente que atende 10 horas e 11 horas não pude atender. Agora eu tenho um paciente de 1 hora, não vou poder atender. Vou correr para o encontro, vou almoçar, 10 minutos para almoçar. Volto para casa às 4, porque eu já tenho um paciente para atender. Porque tem que atender. Então, nunca se teve tanto trabalho. Programa Agora do Meu Dia, programa à noite, estudo live. Estou com várias lives para fazer. Fiz recentemente algumas, tenho várias lives para fazer. Amanhã tem live, tem encontro amanhã.
Mas é sábado, né? E os endereços das suas lives, doutor Edinásio? Os endereços das suas lives? É o Instagram? É o seu Facebook? Eu vou dar dos outros, né? Eu participo da live dos outros, não é minha. Certo. Sou convidado. Certo. Eu divulgo aí nas redes sociais. Quem me segue nas redes sociais vai sempre saber. Gente, tem pouca gente se inscrevendo ainda no canal do YouTube. Terapeuta Edinásio Silva. E tem pouca gente também ainda, quer dizer, eu tenho gente, mas não dos ouvintes, né? Que estão lá no Instagram, né? No Instagram, isso. Terapeuta Edinásio Silva, na Academia do Cérebro PE. Quer dizer, no meu pessoal mesmo, Facebook pessoal, eu tenho mais de 300 pessoas pedindo para entrar. Eu não estou deixando, meu pessoal. Por quê? Porque lá os assuntos são outros. Verdade. Mas no Edinásio Terapeuta, pode ir à vontade. Então, pessoal, vai no Instagram, Terapeuta Edinásio Silva, tá? E às vezes a discussão não é religiosa, a discussão é outra. Ou não é terapeuta. Pode falar, professor. Ok, pessoal, vocês vão lá no YouTube, Terapeuta Edinásio Silva, e no Instagram, Terapeuta Edinásio Silva, né? Porque a gente tem as nossas privacidades também. Eu tenho meu zap comercial, eu tenho meu zap pessoal, e cada coisa é cada coisa, né? O Facebook comercial, o Facebook pessoal. Então, para não misturar, para não confundir, o Instagram do Terapeuta Edinásio, não tem outro nome, é esse? Terapeuta Edinásio Silva. No YouTube, Terapeuta Edinásio Silva. No Facebook, Terapeuta Edinásio Silva. E aí você tem tudo sobre terapia, tem tudo sobre redução de danos, tem oficinas, tem mensagens, enfim, tem muita coisa que já ajuda você com uma certa automaticidade, mas é indispensável esse contato, mesmo que online, mas esse contato direto com o terapeuta, porque só acessando o canal, só seguindo no Instagram, obviamente não vai resolver. Já vai dar um norte. Não é isso, doutor Edinásio? Já vai dar um norte. Sim. Né? Eu acho interessante as pessoas que estão fazendo terapia, estão motivadas, né? Estão vendo nova perspectiva de vida, enxergando coisas que não enxergavam antes. A terapia é fundamental. A terapia, quem não faz terapia vai terminar tomando remédio, se drogando, né? Ficando induzida através desses medicamentos que trazem efeitos colaterais. Então, terapia é fundamental, seja feita por mim ou por outras pessoas. O senhor já está percebendo que teve muito trabalho durante até a pandemia, né? Aliás, durante a quarentena. O senhor já percebeu, o senhor acabou de dizer, já teve muito trabalho durante essa quarentena. Mas qual a perspectiva real dos consultórios psicanalíticos daqui por diante? Se bem que, deixa eu salientar outra coisa, o senhor tem aproximado muito a psicanálise da população, digamos, mais carente, não é? Porque a psicanálise sempre foi tida uma coisa assim elitizada, ou então muito preconceito com a psicanálise. E o senhor tem, vamos dizer, popularizado. Isso chega a dar uma certa universalidade à psicanálise, à sua linguagem, à sua abordagem e tudo mais. Então, qual a perspectiva que o senhor tem daqui por diante? Outro detalhe, muitos canais de comunicação passaram a copiar a Rede Cristã e muitos profissionais começaram a copiar o senhor, né? O que ocorre é o seguinte, geralmente a pessoa só vai para o psicólogo quando o médico manda. O psiquiatra, olha, você precisa de uma terapia cognitivo comportamental, uma terapia cognitivo comportamental, que os psicólogos fazem. O que é a terapia cognitivo comportamental? Exatamente levar aquele rolo para a sua consciência e destrinchar na sua consciência aquele rolo, retalhar e você entender aquilo. Ocorre se você não tiver uma estrutura egóica firmada, aquele peso vai fazer você arranhar mais ainda. Então, a terapia cognitivo comportamental é válida sim, mas não em todos os casos. Por isso que eu advogo, cada um puxa a sardinha para a sua lata, eu advogo a psicanálise, que vai analisar você, vai investigar você, vai investigar a origem. E eu tenho várias técnicas que eu faço. Quem faz terapia comigo sabe que eu não emprego só a mesma coisa. Eu boto arte-terapia, eu vou lá nos desenhos, eu vou lá na indução, eu vou lá na autoprojeção, eu vou lá na hipnose, eu vou lá na psicanálise, eu vou lá na terapia, eu vou em todos os ramos. Então eu não vou não vou na linha só. Eu tenho vários instrumentos
para fazer com que você saia desse estado de inanição. O que ocorre hoje é que você que está me ouvindo está na fase de inanição. Não cresceu. Observe aí a sua vida. Você tem ido para a igreja, tem orado, tem jejuado, tem feito escambau e nada muda. Onde é que está o defeito? É em Deus ou é você? Chegou uma pergunta aqui, por que as pessoas mentem com coisas tão simples? É até compreensível mentir em casos complexos, mas por que em coisas tão simples as pessoas mentem com tanta facilidade? Hábito, né? Cultura, hábito, né? Convivência. O hábito que faz. É difícil, né, lidar com gente assim. Eu tenho aprendido, doutor Ednásio, falando agora pessoalmente, eu tenho aprendido deixa eu dizer aqui uma coisa, a desconsiderar, sei lá, a passar por cima. Por exemplo, um exemplo, se eu peço para o senhor fazer um compartilhamento, né, do seu programa aqui, aí o senhor diz, não, Amaro, eu estou compartilhando e tudo mais. Aí eu sei que o senhor não está compartilhando, porque tem um jeito de eu saber. Quando o senhor compartilha aqui um link meu, por exemplo, o link do seu programa, vai aparecer para mim que o senhor compartilhou. Aí eu descubro que o senhor não compartilhou. Eu resolvi não criar problema com isso. Eu sei que o senhor não está falando a verdade. Sei que está mentindo. Esse comportamento meu, ele é melhor ou eu devo cobrar do senhor a verdade? Não, rapaz, diga a verdade, mostrar ao senhor. Você está mentindo, cara. Olha aqui. Você não fez isso, não. Como é que... O senhor não é a palmatória do mundo, né? Não é? Como dizia um amigo meu, ele já morreu. Ele dizia, não se gasta vela com defunto ruim. Pronto. Por que eu vou gastar vela com defunto ruim? Eu vou adiante, né? Eu vejo aí, sabe? Eu vejo aí as tensões das pessoas em fazer que um programa dê certo. Eu não preciso disso, gente. A minha fala vai chegar até você e vai tocar você vai mandar para alguém e vai pegar. Né? Você vai ficar o tempo inteiro, né, compartilhando um programa um ano, então esse programa não pegou. O programa não pegou. Então, eu não estou preocupado muito em compartilhar, não. Quem vai perder é você. Isso foi só um exemplo. Isso foi só um exemplo, tá entendendo? Outras situações, né? Por exemplo, a pessoa faz um depósito. Veja só, houve uma instituição financeira aqui, não sei como, eu não vou dizer o nome dela, mas ela liberou um formato de pagamento. Eu usei a questão do compartilhamento do programa como um exemplo. Mas há outras situações. Por exemplo, uma instituição bancária, ela facilitou a vida das pessoas do tipo assim, você vai fazer um pagamento de luz, de água, aí você coloca ali o valor do dinheiro, passa como é o nome daquilo ali, Ivanildo? A barra de pagamento, né? Passa aquela barra de pagamento no leitor lá e tal, aí aparece na tela o valor, você digita o valor, código de barra, aí você passa lá o código de barra no leitor, aí digita o valor, bota o valor dentro do envelope e pronto, está pago. O banco teve um prejuízo do tamanho de um trem aqui, porque as pessoas estavam colocando envelopes vazios. Outra situação, por exemplo, essa eu vivi também. Uma pessoa disse, eu fiz o depósito, aí mandou para mim o comprovante, que saiu o comprovante, mesmo que você não deposite dinheiro. Aí depois eu disse, o dinheiro não caiu na conta. Eu disse à pessoa, o dinheiro não caiu na conta. Não, mas eu estou com depósito aqui, eu estou com comprovante. Aí eu fui, tive o trabalho de ir na gerência do banco e tal. Aí eu disse, isso aqui a pessoa fez que depositou e não depositou. Tá entendendo? Aí como é que você lidar com uma pessoa dessa? É complicado, né? Excluir o relacionamento, né? Eu vi preferível, pessoas, né? É preferível, né? Doando dízimo com o cheque. Eu já vi isso, o cara fez uma doação, depois foi lá no gasofilaço da rádio e tirou o relógio que tinha colocado. Mas uma safadeza, um negócio desse. A gente está concluindo o programa, que eu tenho outros compromissos, e na segunda-feira nós estamos aqui com outro tema. Mas dê um desfecho sobre a mentira, doutor Ednásio. Dê um desfecho valendo aí. O senhor tem ainda 5 minutos, dê um desfecho aí sobre a mentira valendo. Se você compartilhar o nosso programa, excelente. Nós agradecemos, mas nós não estamos assim, claro. preocupados. Isso.
É um conteúdo interessante. Se você não assistiu o nosso programa, não escutou, vai lá no nosso canal e vê as questões passadas. Mentir é uma engenharia complicada. O mentiroso sofre. Como dizia o ex-deputado Ulisses Guimarães, o mentiroso é um eterno sofredor, porque ele não quer que a mentira seja descoberta. Então, gente, eu acho que a gente deve tratar com a verdade, mesmo que ela doa. Você coloca um pouco de anestésico, mas conviva com a verdade. E você convive com a verdade, sem fantasiar por uma mentira, você pode conquistar. Ter conquistas saudáveis. Que mentiroso, ele vai ter uma falsa conquista, uma falsa vitória, mas aquele que trabalha com a verdade, o instrumento da verdade, ele vai conquistar e ser um vencedor. Gente, até segunda-feira, se Deus permitir, eu estarei aqui de volta. Permita-lhe acrescentar, quando a pessoa mente, vive numa mentira, vive em cima de uma mentira, é como construir a casa sobre areia. Quando vem os ventos, os rios, a casa cai e grande a queda. Não é verdade, doutor Inácio? Está na Bíblia, né? Estaremos hoje à noite lá no programa... Fala, meu amigo? Acorda a bênção com a mentira, não? Não, acorda a bênção sempre é com a verdade, doutor Inácio. Agora, se o senhor não vai participar, é mentira sua. Um abraço, meu querido. Muito bem. O programa Acorda a Bênção, né, dessa sexta para o sábado, de 1 às 5 da manhã, da sexta para o sábado, tem a participação dele, o doutor Inácio, que já há 2 semanas que não participa, o pessoal está cobrando valendo, né, mas já está confirmada aí a participação dele de hoje para amanhã. Um abraço, doutor Inácio, nós vamos ficando por aqui neste último programa da semana. Lembrando que o programa é reprisado no horário da noite, das 8 às 9 da noite, a partindo aqui da Rede Cristã, em cadeia com a 98,5 em Goiânia, a Nova FM em Goiânia. Um abraço para vocês, obrigado ao nosso engenheiro de transmissão de áudio e imagem, Diácono Ivanildo Lins. Um abraço e obrigado a todos, né, que têm compartilhado, obrigado a todos que têm participado. Deixa eu ler aqui. É muito importante este tema. Nós temos que nos policiar, nós temos que policiar as nossas atitudes quando vamos falar as coisas. Tem situações que nós vemos que as pessoas não estão prontas ou prontas para saber a verdade. Para não mentir ao perguntar é dizer que não quer falar, omitir. Mas é como o doutor disse, né? Omitir a verdade, de certa forma, é uma mentira. A Maria Fátima fez esse comentário. A Jéssica Lima está no Face, por isso que eu estou lendo. Ela diz que quando eu falei do banco, né, do pessoal, isso já é safadeza. Ela diz aqui, eu faço questão de confrontar o mentiroso com minha verdade, para doer nele mesmo, que mentira tem perna curta. Muito bem, irmão. Rosângela Sanchez Shalom. Ok. Um abraço a vocês todos. Mirelle Leutier, aprendi a pronunciar o seu nome, Mirelle. Mirelle Leutier. Já compartilhando e curtindo. Um abraço a vocês todos. Deixa eu ver aqui. Possíveis nomes que eu possa ver que compartilharam. Obrigado, Elizabeth. Obrigado mais a quem aqui. Vai aparecer para mim, como eu disse, né? Quem compartilha aparece para mim aqui. Obrigado vocês todos, né? Que tem compartilhado, tá certo? Bem, eu mesmo, só eu fiz 29 compartilhamentos, a Elizabeth fez um, Jéssica Lima compartilhou também, Yara Assis, olha, vai aparecendo, né? Quem compartilha, irmão, aparece para nós, ok? Então não adianta a pessoa mentir, né? Tá certo? Um abraço a vocês todos, que é isso, meu querido engenheiro? O que é que tá vendo aí? Tudo ok? Maravilha, um abraço e até segunda-feira, às 12 horas, hora do almoço, hora boa, para você ouvir o Divã com o terapeuta Edinásio Silva. Um abraço, fique na paz, Deus os abençoe.